Olá, aqui a gente vai apresentar o primeiro trabalho prático de AETS 3. A equipe sou eu, Gustavo Gomes e o Pedro Pampolini. E basicamente a gente tem uma solução aqui na qual a gente utiliza alguns algoritmos aprendidos no semestre de AES 3, que seria índice em árvore, em hash, CRUD, ordenação por intercalação. A gente criou basicamente uma opçãozinha para cada uma dessas operações. A gente implementou os algoritmos e as regras de negócio da solução sugerida pelo professor, que no caso são contas de banco. A gente vai primeiro mostrar aqui as operações funcionando para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que é. Bom, agora, primeiramente, eu vou mostrar quais usuários já estão já no sistema, que todos esses, de 1 a 4. Nós vamos agora inserir o quinto usuário. Vou selecionar a opção de criar uma conta, o nome vou colocar user5, username vai ser username 5, quantidade de e-mail vai ter 1, senha padrão, CPF, idade, vou colocar BH, saldo, vou colocar R$ 500. E é isso, ele adicionou. Se eu pedir para poder mostrar todos, todos estão aqui já adicionados. E agora eu vou fazer um update do usuário 2, sendo que no update, quando o tamanho do usuário em bytes é diferente do que o tamanho que já está presente no arquivo, ele apenas marca aquela posição como lápide e vai para o final do arquivo para sobrescrever. Então vocês vão ver que eu vou aumentar o tamanho do usuário 2 e ele vai aqui para o final do arquivo. Selecionar para atualizar. O ID que eu quero atualizar é o 2. Essa eu vou manter para adicionei. E agora eu vou pedir para demonstrar todos. Tanto, por isso que o usuário ele veio para a última posição. Já começou já uma desordenação do nosso arquivo. Futuramente será necessário ordená-lo. Mas antes disso, a gente vai mostrar algumas pesquisas. Primeiramente, vamos fazer pesquisa por conta individual. 6. Depois da pessoa, vou procurar pela ID 3, procurar pela árvore inicialmente. E ele me retornou o usuário certinho. Agora eu vou fazer uma outra pesquisa. Vou usar o ID 4. Vou agora pesquisar pelo hash. Pesquisando pelo hash, ele também retorna tudo certinho. E eu vou fazer uma pesquisa agora do range 2 até o range 4. Vai ficar no meio do arquivo. Depois da 4, me retornou 2, 3 e 4. Todos os usuários aqui. Eu vou fazer algumas alterações aqui na cidade e no nome dos usuários, só para a gente poder conseguir fazer a pesquisa por nome e por cidade, para poder mostrar o funcionamento do algoritmo da lista invertida. Eu fiz as atualizações aqui e agora nós podemos ver que nós temos dois usuários com o nome usuário 2, dois usuários com o nome user, dois usuários com a cidade de BH e dois usuários com a cidade de IG. Agora então nós vamos fazer a pesquisa pela multilista. Se eu quiser então agora fazer pela pesquisa pelo nome, 10, o nome que eu quero pesquisar vai ser user, ele retornou os dois usuários aqui, o 1 e o 4, com os dois usernames. Vou pesquisar aqui agora também pela cidade de BH e vou deletar um dos usuários desse retorno da pesquisa. Vou deletar o usuário 1, que tem o nome user e a cidade de BH. Vou pedir aqui então agora para remover. 2, vou remover o ID1. Agora, se eu quiser mostrar, o ID1 não está aparecendo mais. Tá, agora, se eu quiser fazer a pesquisa, cidade BH, ele não mostrou. E também, pelo nome, user, não mostrou também. Mas agora nós temos o arquivo sem a ordenação necessária. Para poder ordená-lo, basta solicitar set, ele ordena e mostrar ele ordenado certinho. Se eu quiser agora fazer ainda assim uma pesquisa por árvore, por hash, ele mantém a ordenação. Vou demonstrar aqui. 6, o ID da conta 3, pesquisar pela árvore, retornou. E agora se eu quiser fazer uma pesquisa pelo hash, vou pesquisar pelo ID 4, 2, retornou aqui certinho. E é esse nosso trabalho. Agora nós vamos falar um pouco sobre as principais decisões de implementação. Primeiramente, aqui a gente tem um exemplo do nosso banco. E basicamente, primeiro a gente tem um cabeçalho que a gente preenche aqui em cima. E eu acho que vai dar para ver aqui na classezinha de CRUD. Aí, aqui quando a gente inicializa a nossa classe, a gente tem algumas informações que ficam no cabeçalho. A quantidade de usuários, a quantidade de registros, que no caso, a quantidade de registros vai incluir os que estão deletados com a lápide marcada. A gente tem o último ID adicionado e a quantidade de deletados, que são os arquivos marcados de lápide. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ter essa primeira linha só de cabeçalho, e aí a estrutura do registro é 2 elementos de lápide, um elemento com o tamanho do registro, um ID, o nome
e aí o resto do registro. Todos vão seguir exatamente o mesmo padrão. E a gente tem uma classe também de usuário Java que representa as nossas contas, né? Que aí tem todos os dados de conta, inclusive de transação, que a gente acabou esquecendo de mostrar aqui. Mas a gente também tem a opção de fazer a transação de dinheiro, né? Então, se a gente botar aqui um ID 5 transferir, a conta que irá transferir 3, aí vai receber 2, colocar 10, vamos ver se o cara tem o dinheiro, Agora é e só foi mostrar transferido. que tirou 10 daqui e incrementou 10 daqui. Bom, aqui na nossa classe de usuário, a gente vai ter os métodos de transferência, os de inicialização, e os principais vão ser o 2-byte array, que vai transformar o usuário num array de bytes, que a gente vai usar para escrita e leitura, e a gente tem um from byte arrays, que é ele recebe um array de bytes e transforma no usuário. A gente tem método de toString para transformar em string, e aqui todos os sets e get. Bom, na nossa classe CRUD, a gente vai ter os principais métodos, leitura e escrita, e os métodos de ordenação, e todas as estruturas que foram apresentadas para a gente no trabalho. Bom, agora o algoritmo de ordenação que foi demonstrado antes, apenas os dois principais pontos que seriam importantes serem ressaltados seria a intercalação dividida em duas partes, a distribuição e a intercalação propriamente dita. Na distribuição, está sendo de caminhos e tamanho de segmento variável, ou seja, é possível alterar isso aí no próprio código, e também a distribuição para ordenar o segmento, nós estamos utilizando o insertion sort, porque ele é um excelente algoritmo para alguns vetores que já estão pré-ordenados. Como o segmento não é o banco completo, é apenas uma pequena faixa dele, tem grande chance dessa faixa estar já pré-ordenada já. Também para o controle de segmentos, fomos pelo caminho de utilizar um controle lógico, sendo que se o barramento se o segmento é apenas 3 usuários, depois que ele remove um, ele contabiliza um para aquele arquivo que ele é um usuário. E quando esse controle chegasse no tamanho total, ele não deixaria mais ler. Para o hashing, nós não estamos removendo os buckets quando eles estão vazios, porque senão ia gastar muito processamento para poder reapontar os ponteiros, talvez diminuir o bucket e fazer um shift em todo o arquivo caso um bucket seja removido. Então apenas removemos o usuário e deixamos o bucket existindo lá ainda. E também nós estamos usando dois arquivos. Um que contém apenas longs para poder reapontar para o segundo arquivo. Para a multilista nós estamos usando dois arquivos. Um que contém uma string, a quantidade, e o ponteiro inicial da lista invertida. Sendo assim, na cidade de BH, por exemplo, nós temos aqui BH, depois a quantidade de itens e o ponteiro inicial, que está se iniciando no byte 48 do arquivo, que seria como se fosse uma linked list, que é o seguinte: se eu for aqui no byte 48 desse arquivo, ele vai me retornar a posição, o index no arquivo original e um ponteiro para a próxima posição. Como no caso ele não existe, vai ser -1. E basicamente foi essa decisão que utilizamos para implementar as listas invertidas. Bom, para a árvore, a gente fez uma classe separada de árvore B+, com a implementação completa dela, e ela basicamente tem os métodos de procurar, ela procura o long, que é o endereço, né? E aqui, cada nó vai ter uma chave e um endereço de memória, representado por um int e por um long. E a gente tem a opção de recuperar o intervalo, que seria um array de longs, que estejam entre o intervalo de int, né? Que seria o int menor e o int maior. Então ele recupera. E aqui, os nossos nós sendo inicializados, que tem um aqui e um velho, que no caso é o inteiro, que é o ID, e um long, que é o endereço de memória, que é basicamente assim que a gente está trabalhando. Toda vez que o CRUD é inicializado e a programação e o programa inicia, a gente checa através da função de atualizar. Bom, a gente basicamente tem uma função create and fill tree no CRUD. Essa função basicamente vê as mudanças que foram feitas na árvore e faz as inserções das emoções e deixa a árvore sempre atualizada com relação ao arquivo. Com relação à arquitetura, como o trabalho foi um pouco fragmentado, eu fazia alguma coisa, o Pedro fazia outra, a gente ficou um pouco bagunçado, mas a gente tem um projeto de mudar a arquitetura do projeto para uma arquitetura diferente, que a gente até começou a fazer, e eu vou mostrar aqui como ficaria mais ou menos, que é uma arquitetura baseada em domínios, é o DDD, Domain Driven Design. A gente tem basicamente 3 domínios principais, que seria a application, que vai ter a aplicação de console, com todas as opções de operações, e esse console ele vai chamar as operações que estão no domínio. O domínio ele é dividido em algumas classes,
Business são as funcionalidades do programa, que no caso a gente só tem uma que é transação. Nós temos as entidades, que é a conta. Os valores são entidades que têm alguns requisitos principais, como por exemplo CPF, que a gente tem que ter 11 caracteres e tem que ter é, um tamanho certo, um valor certo. Tudo isso é feito nessas entidades de valor, que não são entidades de usuário como essa daqui de Account. E a gente tem um serviço, que é basicamente uma API que vai comunicar o domínio da aplicação com o domínio da infraestrutura. Então, aqui a gente está conectando na infraestrutura, no CRUD, e a gente tem os métodos de operações aqui, que vão enviar para o console tudo que a gente precisa fazer. Usando essa arquitetura de domínios, a gente não tem ligação direta entre a aplicação e a infraestrutura, a gente separa, tem a separation of concerns. Então, o nosso domínio aqui central é o que está ligando tudo. A mágica da coisa acontece aqui na nossa parte de infraestrutura, que tem a persistência, né? A persistence, que no caso seria a classe service, com todas as operações de banco de dados, de leitura, de armazenamento em arquivo. E a gente tem as classes auxiliares, por exemplo, a classe B+. A nossa base de dados fica aqui também em persistência, que é a CountDB, com todos os usuários que foram inseridos. A gente não migrou tudo para cá ainda, porque não deu tempo, mas o objetivo é transformar tudo aquilo que a gente fez nessa forma mais organizada de código.